Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu me chamo Guilherme Bica e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, onde é gravado o Horizonte Agrocast, este que é o episódio número 28. E aí vamos, então, de bate-pronto, saudar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Estamos aí na estrada para gravar mais um episódio, o episódio número 28, onde de um projeto que tanto nos encanta, das repercussões e conversas que recebemos dos nossos ouvintes. É um projeto que busca ampliar o horizonte de quem nos escuta ou nos assiste. E vamos em frente, tenho certeza que hoje será mais um episódio para a gente pegar o papel e a caneta e trocar uma ideia sobre um tema tão relevante como a reprodução. Perfeito. O nosso convidado especial de hoje é o médico veterinário Guilherme de Medeiros Bastos e vai ser responsável pela abordagem do tema, que é como ter bons resultados na IATF. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo ao nosso Horizonte Agrocast. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar deste podcast, o Horizonte Agrocast, falar desse tema tão relevante que é a integração artificial em tempo fixo e como conseguir bons resultados com ela, né? É uma satisfação para mim estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Antes de começar o propriamente dito o nosso podcast, eu quero aqui agradecer, em nome da Pecuária PRM, os tantos parceiros que o Horizonte Agrocast tem. Dentre eles não, vou citar todos, óbvio. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, mas com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. E quem acompanha o Horizonte Agrocast sabe que o conhecimento é capaz de mudar tudo. E se você quer levar a gestão da sua fazenda para outro nível, fica aqui o convite, que é participar do curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM. O curso começa em agosto e será ministrado em Alegrete, com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Se você quiser saber mais, é só acessar o site pecuariaprm.com.br. O link está aqui na descrição. É isso, né, Pedro? Informar que o primeiro lote já esgotou, né? E estamos com o segundo lote por esgotar. Então, quem quiser ainda o preço do segundo lote, corra lá no site pecuariaprm.com.br. Vai ter todas as informações sobre o curso, que está completando 10 anos, né? Desde o primeiro curso, isso nos encanta muito. E maiores informações no site da pecuariaprm.com.br. Bom, devolvo para ti, Guilherme. Não, então vamos começar só lembrando, episódio inédito do Horizonte Agrocast toda quinta-feira no YouTube e também no Spotify.
Quem gosta de pegar a estrada, quer ouvir alguma coisa, não é muito fã de ouvir música, quer aproveitar o momento da estrada para adquirir conhecimento, pode acessar o Horizonte Agrocast através do Spotify da Pecuária PRM, que daí vai conseguir ouvir, e o consumo de banda do Spotify é muito menor, então a pessoa às vezes está nos dados móveis, mas quer acompanha lá pelo Spotify, que é bem legal também, gasta menos internet, fica aí a dica. Bom, tema de hoje do episódio 28 do Horizonte Agrocast, como ter bons resultados na IATF. Vou dar aqui o currículo do nosso convidado de hoje, Guilherme de Medeiros Bastos, é médico veterinário, formado pela PUC-RS, com especialização em doenças dos pequenos ruminantes pela URGS e também em clínica médica e reprodução de bovinos pela Universidade Tuiuti do Paraná. Possui mestrado e doutorado em fisiopatologia da reprodução pela UFSM, com período sanduíche na McGill University de Montreal, no Canadá. Foi professor adjunto da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná desde 2013. É professor adjunto na Universidade Federal do Pampa, onde no curso de veterinária ministra as disciplinas de obstetrícia, embriologia, sistemas de produção em ruminantes, sanidade e reprodução em ovinos e iniciação à medicina veterinária. Além disso, coordena o laboratório ReproPampa, vinculado ao Centro de Tecnologia em Pecuária, o CPTEC. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado por participar do Horizonte Agrocast, Guilherme. E aí muito obrigado. Vou passar a bola pro Pedro fazer a primeira pergunta e a gente começar efetivamente aí a nossa conversa. Bom, primeiro justificando o tema, né, Guilherme, de porquê do tema e do convidado. O professor Guilherme, pelo currículo que leste aí, já tem uma vasta experiência no assunto. A reprodução bovina e a IATF é uma biotecnologia da reprodução, então ela é uma ferramenta para aumentar o resultado reprodutivo dos rebanhos de bovinos de corte e de leite também, mas o nosso tema é mais focado no bovino de corte. Então, e é um tema que, como trabalha com biologia e fisiologia, é um tema que está sempre se atualizando, né? E é importante a gente ouvir profissionais que estão especializados nessa área e estão sempre monitorando e desenvolvendo trabalhos e testando a campo novos hormônios, novas ferramentas, novas tecnologias e medindo o resultado dessas aplicações. Por isso, o professor Guilherme está aqui e para a gente poder trocar uma ideia e nos atualizarmos sobre esse assunto. Primeiramente, professor Guilherme, gostaríamos de, como é o perfil do Horizonte Agrocast, a gente primeiro conhecer um pouco a história do Guilherme, de como ele começou a veterinária, então, porque a gente acredita muito que da trajetória profissional hoje adulta, de um profissional consolidado, queira ou não, ela vai sendo construída em função das suas experiências que teve antes dessa fase. Então, gostaríamos de te ouvir, se ele conhecer melhor, comentando da onde o senhor é natural e um pouco da sua trajetória até chegar hoje a professor da Unipampa e um profissional respeitado em todo o Rio Grande do Sul. Por favor, Guilherme. Conte um pouco da sua história para nós. Muito bom. Eu sou natural de Uruguaiana, onde trabalho hoje. Me formei em 97 na PUC, em Uruguaiana, em curso de medicina veterinária, e aí trabalhei 2 anos aqui na região da fronteira oeste. Depois disso, fui fazer pós-graduação em Santa Maria, e paralelamente ao curso de pós-graduação em Santa Maria, um curso de especialização na URGS também. Tive a oportunidade de trabalhar com o IATF já nos anos 2000, quando fui fazer pós-graduação, estava começando a IATF, muito bom. Bem no início. Bem no início, Inclusive, naquele tempo, nós trabalhávamos em parceria com a Embrapa, com o professor Carlos Ferrugem, produzindo implantes vaginais de esponja, que era uma... Sim, as esponjas nós usamos também em estágios. Isso, de poliuretano, impregnadas com hidróxido de progesterona. E os hormônios injetáveis, uma parte deles nós também produzíamos no laboratório, tudo de forma experimental.
E a IATF estava nascendo naquela época, né? Estamos falando de 25 anos atrás, né? E depois fiz o meu experimento com o IATF, então, de mestrado, e depois ingressei no doutorado, onde eu decidi passar para a parte de embriões, de trabalhar na parte da embriologia, da produção in vitro de embriões e tal, né? Depois, quando chegou ali no segundo ano de doutorado, eu fiz uma prova e fui aprovado para fazer o doutorado sanduíche no Canadá, né? Então, eu tive a oportunidade de passar um ano lá na McGill University, com um orientador brasileiro, que é o Wilson Bortman, que é muito conhecido na parte de biologia da reprodução, na parte de produção de embriões. E ao voltar, defendi doutorado e fui aprovado num concurso para ministrar as disciplinas de reprodução animal e obstetrícia na Universidade Estadual do Paraná, na Unicentro, né? Localizada em Guarapuava, no centro do Paraná. E lá trabalhei por 7 anos, né? Quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso para obstetrícia veterinária aqui em Uruguaiana, que é a minha terra natal, na Unipampa, né? Na Universidade Federal do Pampa. Então vim, prestei o concurso, passei aqui e retornei para casa, né? Para a minha cidade natal. E desde 2013, então, estou na Unipampa, onde nós criamos o laboratório Repropampa, que é o Laboratório de Reprodução e Obstetrícia Veterinária, que é um dos 4 laboratórios vinculados ao Centro de Tecnologia em Pecuária, o CTPEC. E aqui nós trabalhamos, então, com extensão rural, pesquisa, ensino, na parte de reprodução, embriologia, que envolve a reprodução também, e a parte de obstetrícia. Pedro? Grande do CTPEC que a gente que está participando do Horizonte Agrocast. Primeiro foi o professor Ricardo, né? Ricardo Oyag, e aí falando sobre gestão, agora o Guilherme. Está sendo o CTPEC, vamos dizer, apesar de jovem, o centro, os profissionais que criaram têm uma vasta experiência e estão fazendo um trabalho muito interessante. O professor Guilherme fez alguns cursos já na área de reprodução, fez cursos de inseminação, cursos de cuidados na aparição, e a gente tem alguns colaboradores dos nossos clientes aí que são clientes de carteirinha aí, participam de quase todos os cursos em função da qualidade e aprendizado e aplicabilidade dos cursos, né? Isso, quem está nos ouvindo, fique de olho, siga o CTPEC, e são cursos muito aplicados e com a autoridade de quem está na universidade, mas também conhece o campo. E são serviços de extensão muito válidos, né? E, professor Guilherme, como é a forma que a gente busca, o nome do podcast ser Horizonte Agrocast, o objetivo é de ampliar horizontes. E por que ele foi criado? Ele foi criado com o objetivo de a gente ir conversando e as pessoas que escutam ou assistem ele, eles poderem, daqui a pouco, não sabia que lá naquele lugar era assim, no outro lugar era assado. Então, por exemplo, a sua experiência no Canadá, né? Fizeste o doutorado sanduíche. Quais foram os principais aprendizados que até hoje o professor Guilherme leva para a vida profissional de poder ter ido para um país diferente, um clima diferente e uma cultura diferente? O que agregou essa experiência na vida do professor Guilherme em fazer esse doutorado sanduíche no Canadá, por favor, professor? Sem dúvidas, são duas vertentes aí, né? A experiência pessoal e a experiência profissional, né? Do ponto de vista profissional, foi muito bom. Eu tive um laboratório de muita qualidade, com muito know-how em pesquisa, na parte de embriões, com produção in vitro, clonagem, experimentos de epigenética embrionária, né? Que foi o que se detalhou a minha tese de doutorado, né? E quando eu tive a grata satisfação de conviver com pessoas bastante experientes nesse ramo e também com colegas de várias partes do mundo, literalmente, né? Tinha japonês, tinha chinês, tinha mexicano, tinha americano, então convivendo dentro do mesmo espaço, do mesmo laboratório, discutindo pesquisa, e isso foi muito engrandecedor. Também aprendi técnicas laboratoriais lá com embriões, que eu até então não conhecia, né? E também pude aperfeiçoar o meu inglês, vamos dizer assim, né? E conhecer um pouco da cultura do Canadá, que é uma cultura muito rica, muito bonita, né?
E então teve essa experiência, tanto de vista profissional quanto pessoal, que foi muito positiva. Passei um ano inteiro lá, então pude pegar todas as estações do ano e conhecer uma parte do país. Foi muito rico nesse sentido, tanto pessoal quanto profissional. E é algo que está acessível a todo mundo, né? Nós temos as bolsas de doutorado de sanduíche ou de doutorado integral lá, que são muitas vezes pagas aqui pelo Brasil, né? A gente basta que passe na prova de proficiência em inglês, que tenha um orientador lá, enfim, tem um trâmite burocrático, mas isso está acessível a todos, né? Todos devem se encorajar, vamos dizer assim, para quem quer ter uma experiência no exterior, e fazer isso daí, porque é muito gratificante. Para quem não sabe onde fica a universidade, geograficamente ela ficava localizada aonde? Exatamente. Ela fica na província de Quebec, né, que seria o estado de Quebec, próxima a Montreal. Tá? Não ficava no centro de Montreal, mas ficava assim, tipo Porto Alegre Esteio. Vamos dizer assim, uns 25 minutos, 30 minutos de automóvel, está em Montreal. Então, o campus da Universidade McGill, onde eu atuei, fica na cidade de Santana da Bela Vista, que fica próximo de Montreal. Tá? É lá que ficam os cursos da área biológica e os cursos da área agrária ficam nesse campus da McGill, em Santana da Bela Vista. Lá a língua principal na cidade é o francês, porque a província de Quebec é a província onde se fala mais francês, mas na universidade a língua oficial era o inglês. Tá? Então, com professores, colegas, enfim, se falava em inglês. Mas na cidade também se consegue fazer tudo, né? Compras, enfim, em inglês, mas a língua oficial é o francês. Nas outras regiões do Canadá, em outras províncias, a língua oficial é o inglês, né? Mas no Quebec é o francês. Que legal. Perfeito. Que legal. E em relação por exemplo, o que o cara nota, assim, tendo a oportunidade de conversar de pessoas que podem conviver e seja diferentes países, hoje o mundo está muito conectado, né, Guilherme? E, por exemplo, falaste que literalmente converse com pessoas de todo o mundo, o que, na minha opinião, me parece que gostaria de te ouvir, é quando tu começa a ver as pessoas de diferentes culturas, né, e conhecer, parece que o mundo fica um pouco menor, mas pelo contrário do cara achar que por parecer que o mundo fica um pouco menor, é ao contrário, o cara vê que, na verdade, as pessoas, embora falem idiomas diferentes, são culturas diferentes, se tem dramas, muitas vezes, ou desafios semelhantes a qualquer outro país, né? Inclusive ao nosso. Claro que se tem características que a disciplina e o regramento deles são maiores. Mas comenta um pouco aí dessa convivência com diferentes culturas, o que pode agregar para o professor Guilherme. Fantástico. Por exemplo, a disciplina do japonês é algo muito louvável, assim, a condição disciplinada, a questão de horários, a questão de metodologia das coisas, né? Eu lembro quando cheguei, o meu orientador me disse: olha, talvez tu não vai entender o inglês da minha laboratorista, que era chinesa, né? Então, imagina uma pessoa chinesa falando inglês, né? Então, sim, é complicado, né? Mas aí nós nos reunimos semanalmente para discutir trabalhos científicos e nos reunimos com certa regularidade para confraternizações. E nessas confraternizações, a cada confraternização tinha alguém era responsável. Então a gente fazia a parte da alimentação de acordo com o seu país, vamos dizer assim, né? Então, que legal. provar a culinária de outros países, conversar com essas pessoas a respeito da cultura dos países delas, da questão política também, histórica, né? E aprender técnicas que eu não sabia, que eu ainda não tinha aprendido aqui no Brasil, né? Então foi assim, no início parece um pouco assustador, né? Mas a gente vai rapidamente se adaptando a tudo e ao final é muito gratificante. Eu acho que todo profissional deve ganhar mundo, né? O profissional não deve ficar circunscrito aonde ele se formou ou próximo da sua cidade natal.
Então eu passei mais de 10 anos fora, por exemplo, aqui do Uruguaiana, e isso foi muito bom para mim. Eu pude voltar para cá, trabalhar aqui na minha terra natal. Hoje nós somos só 3 professores de Uruguaiana no curso de veterinário da Unipampa, os outros todos são de fora, 36 docentes do curso veterinário, só 3 somos daqui de Uruguaiana. E poder sair, ganhar mundo, ganhar experiência, conhecer outros lugares, outras pessoas, cultura, e depois voltar para casa é bastante gratificante, eu acho. Assim, eu acho que a gente traz uma bagagem e estimula os alunos a fazerem isso também, estágios fora, em outros países, em outros estados, em outras culturas. O profissional deve ter essa preocupação de ter conhecimento do que acontece um pouco mais longe da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Falando isso, eu linkei, eu achei muito interessante o que falaste, professor Guilherme, na questão de, por exemplo, assim, quando vamos escrever, né, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, e nós dois tivemos essa oportunidade de poder fazer, normalmente a primeira coisa que o nosso orientador diz é: tu quer abordar sobre tal assunto, vai ver o que tem estudado sobre esse assunto, né? Aí tu faz uma revisão biográfica, que nada mais é do que buscar os temas que sobre o assunto, para te ver se realmente, no caso da tese de doutorado, a questão do ineditismo, né, de ter um tema que ainda não foi abordado ou abordado de forma diferente. Então, tu vai estudando e imagina tu conseguir conciliar, né, a questão de tu ler, uma coisa é tu ler, eu acho que é a soma, tu ler e viajar lendo e estudando, né, viajar, vamos dizer, ampliar teus horizontes lendo, mas misturar isso com a convivência, porque na verdade o doutorado sanduíche ele permite isso, tu fazer, vamos dizer, tu viajar lendo e viajar realmente quando chega, né, chega num país diferente, fora a questão de se adaptar ao ambiente, à cultura, que no início quase, vamos dizer, a palavra que os jovens usam muito, pode bugar a cabeça, né, no caso, porque é muita informação, mas depois, com o tempo, o cara vai assimilando esse ritmo e depois com o tempo vê que o quão importante, e na verdade a vantagem disso, né, também no mestrado, doutorado a gente aprende isso, que eu quero falar sobre gestão em pecuária, o que eu tenho que ler sobre gestão em administração, porque que na verdade essa leitura ou mesmo a vivência em outras áreas, tu pode trazer algumas experiências que vão servir na tua área, né? Então, alguma metodologia que tu pode aplicar. Então, isso é muito interessante, assim, essas vivências, aprendizagens e ter a oportunidade de fazer, mesclar a parte teórica com a vivência humana, eu acho que é o que enriquece e nos torna um ser humano mais completo, né, em relação a poder ter não só a parte teórica, e sim a vivência e conhecer o mundo realmente, como falaste, né, Guilherme? Muito interessante esse recado que passaste, saia da sua zona de conforto, vá para outra região, porque a gente sabe, convivendo, eu até os 14 anos morei em Itaqui, depois dos 14 anos aí fiquei 16 anos em Porto Alegre, né, estudando, fazendo segundo grau, graduação, mestrado, doutorado, e aí pude também conhecer diferentes realidades. Mas a gente nota que a pessoa que, infelizmente, ou por oportunidade, ou mesmo por decisão, de ficar muito num centro, né, ou no interior, acaba ficando mais fechada, né, para isso. E o quão é importante, seja na vida como na profissão, a gente ampliar os nossos horizontes e conhecer realidades diferentes, que menos cético e menos certeza das coisas a gente tem, e mais curioso a gente fica para buscar mais conhecimento e aprendizado. Eu acho que isso é muito legal, né, professor Guilherme? Perfeitamente. Tem muita gente que tem receio disso, né? De sair das coisas que vai enfrentar, das incertezas que vai enfrentar à frente da própria língua, da cultura e tudo mais. Mas a gente não deve, nós devemos ser maiores do que esse receio, né? E sair da zona de conforto é importante. E cabe aqui dizer, né, professor Guilherme, que receio e medo todos nós tivemos, né? Na questão não é que a gente foi, eu não tô nem aí, não. O professor Guilherme, seguramente, na idade que tinha, quando foi para um outro país, uma série de dúvidas teve ao chegar lá no Canadá. Mas, depois, com o tempo, a questão não é tu não ter o medo, é tu ir devagarinho ir superando eles, e depois se torna maior, porque seguramente na vida vão ter outros desafios que vamos precisar superar, e aí fica pode ficar um comportamento condicionado, né? Quando eu tenho alguma barreira eu não reajo, ou eu vou
tentar descobrir como superá-la e aí bola para frente, né? Muito, muito legal essa troca de ideia e espero que vá nos ouvir, tire uma boa lição disso. Entrando no tema agora específico, professor Guilherme, vamos contextualizar, falar se tinha um pouco da sua experiência de quando começou a IATF, trabalhava com esponja, né? Se puder fazer um pouco de uma cronologia dessa técnica, dessa biotécnica da IATF, quando que ela surgiu, por que ela surgiu, e depois a gente vai devagarinho aí conversando conforme vão surgindo as dúvidas e vamos trazendo temas do nosso cotidiano para o ouvinte poder se identificar. Certo. Pois justamente quando eu cheguei em 2000, em Santa Maria, havia essa linha de pesquisa lá da inseminação artificial. E naquela época, muito pouco inseminação se fazia, e a ATF, então, era uma coisa que estava recém-nascendo. Né? A Embrapa já tinha esse trabalho de pesquisa, o Sr. Carlos Ferrugem, com essas né, impregnadas com progesterona sintética, que era a medroxprogesterona. E aí, qual era a grande questão? Naquela época, as fazendas inseminavam basicamente o gado solteiro, né? Ou seja, novilhas, vamos dizer, de 2 anos de idade, 3 anos de idade, até mesmo alguma propriedade, e vacas solteiras, vacas que tinham ficado falhadas na temporada reprodutiva anterior e que depois foram desmamadas e estavam então como desmamadas, que nós chamamos popularmente de solteiras. O gado parido não se inseminava, só que o gado parido representa 70%, 80% do contingente de bovinos de uma propriedade. Então, a parcela de bovinos que se inseminava era muito pequena, eram as novilhas, que estavam entrando pela reprodução pela primeira vez, e vacas solteiras de uma temporada anterior. E se tinha o interesse de aumentar o contingente de inseminação. Vacas paridas amamentando eram inseminadas assim, em cabanhas, gado registrado, cuidando do cio, mas aí tem o problema do anesto pós-parto. Né? Nós temos em todo o Rio Grande do Sul, em outros estados também, a questão do anesto pós-parto, quer dizer, a ausência de cio, de manifestação de cio, num período relativamente longo do pós-parto da vaca. Né? E isso impacta o resultado anual de prenhez do rebanho. Tá? Então, a IATF, os protocolos hormonais vieram com o intuito de poder implementar a inseminação artificial num contingente maior de animais, não só no gado que não estava parido, mas também nas vacas paridas, que são a maior quantidade, de tentar ser uma alternativa à retomada da ciclicidade do gado, ou seja, para a manifestação de cio e ovulação no pós-parto. Ao mesmo tempo, retirar a limitação da detecção de cio, porque, veja, antigamente, Pedro, e eu aprendi a inseminar assim, a gente parava o rodeio, ou seja, juntava o gado 2 vezes por dia, de domingo a domingo, durante 45 dias ininterruptos, cuidando do cio de manhã cedo e à tardinha. Né? As vacas que saíam em cio de manhã eram inseminadas ao final da tarde, as que saíam ao final da tarde eram inseminadas no outro dia de manhã, e assim se fazia sucessivamente todos os dias por 45 dias. Né? E isso era muito trabalhoso, né? Dependia de um inseminador experiente na fazenda, de um ajudante, tinha que juntar o gado todos os dias, 2 vezes ao dia, tinha cio que passava desapercebido. Depois as pesquisas mostraram que em torno de 30% das vacas entram e saem do cio à noite, ou seja, anoitece, elas entram no cio, quando amanhece elas já não estão mais, então acaba passando desapercebido, né? E era muito trabalhoso ficar cuidando do cio e apartando vacas para inseminar aos poucos. Né? Então a IATF veio para resolver esse problema da demora do tempo de cuidar do cio, para tentar auxiliar nessa questão do anesto pós-parto, das vacas paridas estarem amamentando e por isso não manifestarem cio e atrasarem para ficar prenhes, e ao mesmo tempo como uma alternativa de introduzir a inseminação artificial naquela categoria que era a maior dos rebanhos, das fazendas, que era a categoria de vaca parida. E até então só se utilizava touro. Só que não adianta utilizar touro, né? Se as vacas não entram no cio, não adianta colocar o touro não vai cobrir, elas não vão ficar prenhes. Né?
Então, foi nesse compasso que a IATF foi ganhando espaço. Eu lembro que eu fiz uma palestra em 2001 aqui no Goiânia sobre isso, ainda estava no mestrado, e muitos pecuaristas me disseram assim, não, mas isso aí é uma coisa que vai ficar restrita a cabanhas, a gado de elite, gado registrado, é uma coisa que para o rebanho geral nunca vai pegar em larga escala e tal. E eu dizia para eles, ao contrário, os senhores vão ver que daqui a 15, 20 anos todo mundo vai estar fazendo isso daí. Isso é viável economicamente, mesmo no gado geral e tal, né? E dito e feito, foi o que aconteceu. A IATF foi ganhando espaço cada vez mais, né? E ainda tem muito espaço a crescer aqui no Brasil, mas vem aumentando de forma significativa do ano para o outro o número de animais inseminados, vem ganhando espaço. Então, e com isso a venda de sêmen, o incremento genético do gado, né? O controle reprodutivo do gado melhorou muito também com a IATF, o peso médio da desmama dos terneiros, né? A qualidade genética, a padronização do gado, tudo isso melhorou muito com a introdução da IATF. Muito legal, professor, muito legal, porque a gente nota, né, que essa cronologia que fizeste, foste muito didático em falar que, bom, porque, abrindo um parênteses sobre o que o senhor comentou em relação a esses 45 dias que se cuidava de cio, né, normalmente era no verão e normalmente se tinha uma seca, né, um calor e seca, então, ou seja, já era um momento de desafio para o animal e ainda tu estava juntando ele durante 45 dias, né? E aí com isso você estava dando um bom ponto. O animal tinha que gastar menos energia e tu estava, claro, muitas vezes respeitando o horário mais fresco do dia, mas sem saber, na verdade isso não é culpa de ninguém, são as evoluções tecnológicas que ocorrem, né? A gente olha para 5 anos atrás, a forma que a gente fazia algumas tecnologias, hoje já são diferentes e são aprimoradas. Então, falaste muito bem a questão de que, bom, a IATF veio com o objetivo de reduzir o número de dias para emprenhar um grupo de vacas. Além disso, eliminar a falha de detecção de cio, né? 30% a 40% se tinha falha de detecção de cio. E essa questão de cio noturno que comentaste tem uma grande influência em função da composição genética. Animais de origem zebuína tendem a ter atividade reprodutiva durante a noite, né, professor? Perfeitamente. Então, hoje, vai sabendo que o Rio Grande do Sul, por exemplo, como o professor Lobato no seu episódio falou, que o nosso clima é um clima subtropical úmido e não temperado, então em virtude disso temos uma amplitude térmica muito grande, muito frio no inverno e calor no verão. Então animais precisam ter ser na sua maioria raças sintéticas para ter tolerância ao calor, né? Então com isso a gente passa a ter uma presença maior de sangue zebuíno no nosso gado, e com isso esses desafios também reprodutivos, e não digo desafios, sim especificidades da característica da raça, acabam também fazendo com que a IATF venha a crescer. Junto com isso, né, professor, eu acho que a IATF, ela na verdade, esses manejos de trazer na mangueira, e vamos dizer mesmo um protocolo que dure 10 dias, né, a gente tem variações de número de dias, mas vamos dizer o protocolo médio aí dura 10 dias, um animal ir mais seguido para a mangueira, né? Com isso se aproveita de observar animais, se a vaca de cria já se aproveita e faz alguma intervenção no terneiro, né? Algum manejo. Então, essa tecnologia ela veio para aumentar o controle do rebanho e junto com isso ter um incremento. Então, em virtude disso, a questão falei dos 10 dias de mangueira, né, que faz com que os animais acabam, o manejo acaba, os animais indo mais à mangueira e com isso tendo um controle maior do seu rebanho. Mas também na sua fala comentasse a questão do início lá em 2001, quando fosse dar uma palestra em Uruguaiana, na questão da descrença, né, da tecnologia. Isso a gente, com o tempo já na estrada, a gente começa também a aprender. Tenho certeza que o senhor também tem essa questão de quando vai algo que acaba sendo novo, né,
Tem primeiro a questão da descrença, depois, quando se aplica, a euforia, né? E aí cabe a nós também não ficar eufórico para evitar a massificação dessa tecnologia, e aí sim até chegar num equilíbrio. Então, isso é interessante, a questão dessa descrença, e o nosso meio, o nosso setor não é diferente do resto da sociedade em relação a isso. Bom, falaste do porquê e da cronologia da IATF sendo desenvolvida e utilizada, mas, depois dela desenvolvida, qual foram os aprimoramentos necessários para essa técnica poder ser consolidada? E hoje é muito raro alguma fazenda que não faça uso dessa tecnologia, né, professor? Perfeitamente. Então, naquele tempo, nós fazíamos protocolos assim, nós desenvolvemos lá em Santa Maria um protocolo homologado que nós chamávamos de IAETF, que era Inseminação Artificial com detecção de estro, que é sinônimo de sil, né, e em tempo fixo. Ou seja, nós colocávamos os implantes vaginais nas vacas, que podiam ser de silicone ou essas esponjas impregnadas com metalosprosterona, deixávamos por 7 dias, aí nós retirávamos, aplicávamos os hormônios, prostaglandina, enfim, e aí cuidávamos o cio, né? Cuidávamos o cio 24, 36, 48 horas da retirada. As que iam entrando em cio, nós íamos inseminando 12 horas depois. Então, geralmente, elas começavam a entrar em cio com 36 horas da retirada dos implantes vaginais, e aí 12 horas depois, seria 48 horas da retirada, nós já inseminávamos. E aquelas que até então não tinham entrado em cio, nós aplicávamos GNRH para induzir ovulação e inseminávamos 12 horas mais tarde. Então, isso nós chamávamos o protocolo de IAETF. Qual era a desvantagem? A desvantagem é que ele tinha 2 turnos de detecção de cio. E tinha que juntar o rodeio, apartar as vacas, e depois, aquelas que não tinham entrado até 48 horas, então iam ser inseminadas em tempo fixo na manhã do dia seguinte. Mas isso daí, quando você trabalha um volume de gado grande, isso daí começou a ficar impraticável, né? Então aí se passou rapidamente para a IATF mesmo, ou seja, sem qualquer detecção de cio. E quais foram os avanços que ocorreram nesse período, que é a tua pergunta? Bom, antigamente nós trabalhávamos com um protocolo de 4 manejos, né? O gado vinha 4 vezes na mangueira para poder ser inseminado. Era um dia para colocar um implante vaginal e aplicar a injeção de hormônio, e depois, lá pelo 8º dia, o gado vinha para retirar implante. No 9º dia, ou seja, um dia depois, o gado vinha para aplicar a injeção, e no outro dia, no 10º dia do protocolo, vinha para ser inseminado. E aí foram feitos estudos comparando o uso do benzoato do estradiol com o cipionato do estradiol no momento da retirada dos implantes, e se chegou à conclusão que, pelo fato do cipionato do estradiol ter uma meia-vida mais longa, se poderia, então, aplicar cipionato do estradiol no dia da retirada do implante e as vacas só voltarem 2 dias mais tarde para inseminar, tirando um dos manejos do protocolo. Né? Então, antes as vacas vinham 4 vezes para a mangueira, e elas passaram a vir 3 vezes para a mangueira, né? Um dia da colocação, outro dia da retirada dos implantes e aplicação dos hormônios, e a terceira vinda na mangueira para inseminar. E com isso se reduziu uma vinda na mangueira, um manejo, tendo os mesmos resultados de prenhez daquele protocolo anterior, que o gado vinha 4 vezes na mangueira. Então isso foi um avanço. O outro avanço foi a questão das dosagens de progesterona nos implantes. Hoje nós temos implantes monodose, que são para ser utilizados apenas uma vez, que vem com uma concentração menor de progesterona, geralmente utilizados em novilhas, em fêmeas nulíparas, que vão ser protocoladas, inseminadas pela primeira vez. Nós temos hormônios, implantes vaginais que vêm com 1 grama de progesterona, que é um tradicional, que pode ser usado 2 vezes, e chegamos a nós temos implantes que vêm com 2 gramas de progesterona, que geralmente são usados para vacas leiteiras de alta produção, para vacas holandesas, por exemplo, de alta produção. Então, a concentração de progesterona nos implantes é algo que também se modificou ao longo do tempo, e é algo que a gente tem que adaptar de acordo com a categoria do gado que a gente vai trabalhar. Uma outra inovação foi a questão de pintar a cauda das vacas no dia da retirada dos implantes, porque como as vacas se montam, aquelas que manifestam cio, elas aceitam ser montadas. Se nós pintamos a cauda delas com um bastão
que é tipo uma cera colorida, quando uma outra vaca monta nela, e ela aceita a monta, ela está em cio, aquela cera sai, né? Aquela tinta é apagada da garupa da vaca, ali na região das vértebras, né? Oxígenas da cauda. Então, isso é um indicativo de que essa vaca entrou em cio. Então, nós podemos, por exemplo, num lote de vacas, quando elas vêm para o dia da inseminação, aquelas que vêm com a cauda pintada e não foram montadas, não entraram em cio, nós sabemos então que elas não manifestaram cio até então, nós podemos aplicar um hormônio para induzir a ovulação e inseminar elas, né, ajudando na ovulação delas. E aquelas que vieram com a cauda sem a tinta, ou seja, que foram montadas e manifestaram cio, nós não necessariamente precisamos aplicar esse hormônio que induz a ovulação. Nós acreditamos que ela já liberou esse hormônio de forma endógena, né, pelo próprio organismo dela, e podemos apenas inseminar ela. Isso é diferente da categoria de novilhas. Hoje, os trabalhos mais recentes estão mostrando que as novilhas, mesmo que elas tenham manifestado cio durante o protocolo hormonal, é interessante fazer a aplicação do hormônio que induz a ovulação, e isso melhora um pouquinho o resultado da prenhez. Mas essa parece não ser uma verdade absoluta em relação a outras categorias, por exemplo, de vacas solteiras ou vacas amamentando. Uma outra alteração que houve, uma outra adaptação, foi a questão do sêmen, né? As centrais identificando touros e partidas de sêmen que têm um melhor desempenho no resultado de prenhez. Aí esses touros receberam selo, né? Selo IATF+, um selo que cada central dá para aqueles touros que têm um resultado de prenhez acima da média quando utilizados em ATF. Então, hoje os catálogos de sêmen já trazem essa indicação desses touros que já foram amplamente testados em diferentes lotes, diferentes regiões, diferentes rebanhos, e que invariavelmente dão um resultado acima da média de prenhez, né? Então, foram se fazendo adaptações, fazendo com que os protocolos hormonais fossem cada vez mais eficientes, né, e menos trabalhosos, com menos manejo de mangueira, e isso foi muito importante. Embora o resultado em si da IATF, né, que é o tópico principal aqui do nosso podcast, não esteja atrelado somente a isso, né? Muito se fala de protocolo hormonal, mas isso daí já está bem conhecido, vamos dizer assim. Existem muitos outros fatores que são determinantes do resultado final do lote de vacas inseminadas por IATF. Quais são eles, professor? Pode detalhar eles para nós, por favor? Bom, sem dúvida nenhuma, a nutrição é o principal deles, né? É o principal deles. Os animais, de uma maneira geral, principalmente a espécie bovina, diferentemente da espécie humana, por exemplo, ela ao emagrecer, ao perder peso, a vaca tem a tendência de parar de ciclar. O que isso significa? Que ela para de manifestar cio e ovular, né? Isso não acontece com a mulher, por exemplo. Nós temos regiões do mundo, na África e outros países, onde as pessoas, infelizmente, ainda passam fome, as mulheres magras, mas têm filhos, um filho por ano, vamos dizer assim, não tem um controle populacional, um controle reprodutivo, né? E nos animais não é assim. A fisiologia da reprodução humana é diferente. Nos animais, os animais perdem peso, uma das coisas que acontece é parar de manifestar cio e ovular, que nós chamamos de anestro. Anestro é quando o animal para de manifestar cio e ovular, e estro é quando o animal está manifestando cio e ovulando. Então, a nutrição é determinante. Quer melhorar os resultados de prenhez do IATF, deve atender, o que o animal está comendo deve atender às exigências nutricionais daquela categoria. Seja novilha, seja primípara, que é a fêmea que pariu pela primeira vez, que geralmente tem uma exigência nutricional maior do que as outras categorias, seja a vaca secundípara, que está parindo pela segunda vez, ou seja a vaca plurípara, que está já no terceiro parto ou mais, né? Então, a nutrição é fundamental. Um outro aspecto, e aí nós podemos detalhar cada um deles, outro aspecto é a questão sanitária, né? Muitas vezes nós chegamos para protocolar um gado na fazenda e o gado está carrapateado, né? A fazenda não tem um controle da questão de infestação de carrapatos, tem muitos casos de tristeza clínica, e se tem tristeza clínica no lote, tem também tristeza subclínica, né? E aí os animais estão com hematócrito baixo,
consequentemente, isso vai levar a um resultado de prenhez mais limitado. Né? Uma outra questão é a questão sanitária no sentido de prevenção de doenças reprodutivas, né? Doenças da esfera reprodutiva, doenças que são capazes, agentes infecciosos que são capazes, por exemplo, de levar à morte embrionária, à morte fetal, ou até mesmo o aborto mais tardiamente durante a gestação, né? Ou o nascimento de fetos natimortos ou muito fracos depois do momento da aparição. Então, esse controle vacinal também é importante, né? Mas eu diria, então, que a nutrição, a sanidade, né, e envolvendo a sanidade, essas medidas de controle de doenças reprodutivas são coisas importantes. E é claro, a questão de instalações também, né, Pedro? Veja, quando a gente protocola um gado para IATF, quando chega naquele dia, a gente tem que inseminar. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu chegar para inseminar um rodeio de 200 e poucas vacas, e tá um vendaval, uma chuvarada, chuva com vento, aquela friagem, e daqui a um pouco o tronco não tem o tronco de contenção, a mangueira não tem uma cobertura, não tem um telhado, entende? Então não pode, tem que ter uma infraestrutura de mangueira. E daqui a pouco juntam o gado, as vacas pulam a mangueira, escapam, ganham o campo, tem que sair correndo atrás. Né? Então, isso são coisas que tem que se cuidar também. Outra coisa, o gado tem que ser controlado, né? O gado tem que ser brincado. Né? Muitas vezes, quando tu vai inseminar o gado, o produtor não tem um controle de brinco do gado, o gado não é brincado. Como é que tu vai identificar as vacas que foram inseminadas ou não? Aí o pessoal faz um fleco na cola, né? Um anel na cola com a tesoura para identificar que foram inseminadas. Mas não é o ideal é ter um controle de brinco. Então, tu tem uma ficha de inseminação. Nessa ficha consta ali o brinco da vaca, a pelagem, se ela é preta, vermelha, brasina, osca, né? A categoria, se ela é novilha, se ela é primípara, se ela é solteira, né? Enfim. Uma propriedade que vai se trabalhar a primeira vez, é interessante boquear o gado, ou seja, ver se tem vaca com falha de dente, às vezes tem vaca que não tem dente na boca, e o produtor quer inseminar de novo, né? Então, ter esse controle aí. Avaliar bem a questão do carrapato, né? A questão do controle do carrapato da propriedade, se o gado está sadio, a questão do sal mineral, se o gado está recebendo sal mineral, visualizar os campos para ver como é que está a oferta de forragem, né? A propriedade tem que ter, Pedro, uma coisa importante do ponto de vista nutricional, é a recria das terneiras desmamadas. Isso é uma coisa fundamental, é primordial, assim, ó. Uma pastagem, um sistema de criação de cria, ele deve ter no mínimo 30% da área da propriedade de pastagem cultivada, no mínimo. Tá? E essa pastagem cultivada, ela deve ser priorizada para as terneiras que foram desmamadas e que vão passar o primeiro inverno nessa pastagem, tá? Não devem passar o primeiro inverno em campo nativo, e para as primíparas, ou seja, aquelas novilhas que vão parir pela primeira vez, que já estão prenhes da temporada anterior e vão parir pela primeira vez. E essas seriam as duas categorias que deveriam ter prioridade em pastagem cultivada dentro da propriedade. Então, o que a gente vê, às vezes, o produtor desmamando as terneiras com 200 quilos de média, mas aí elas passam o inverno, quando chega na entrada da primavera, elas estão com 180 quilos de média. Elas estão mais leves do que quando desmamaram, e isso vai ter um reflexo na idade da puberdade delas e no desempenho reprodutivo na vida futura delas. Então, esse primeiro inverno é primordial. E as primíparas, que são consideradas um problema do ponto de vista reprodutivo nas propriedades, porque geralmente o desempenho de prenhez delas é menor e elas acabam baixando a média de prenhez geral da propriedade, se elas tiverem um atendimento nutricional adequado, uma pastagem cultivada, já no finalzinho da gestação, ou então pariu, vai para uma pastagem cultivada de qualidade, com sal mineral, com sal 80 de fósforo, elas tendem a emprenhar muito bem, obrigado. Não perdem nada para as vacas secundíparas ou puríparas, demais partes. Então, esse planejamento a propriedade deve ter. E o produtor, Pedro, o pecuarista deve estar ciente de qual resultado ele vai conseguir, né? Então, o profissional não pode prometer para ele 70%, 80% de prenhez por lote inseminado. O resultado médio de prenhez de uma IATF é de 50%, entre 40% e 60%.
né? Abaixo de 40 houve algum problema, acima de 60 tudo é lucro, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o resultado médio é 50%. Às vezes o produtor tem 50, 51, 55% de prenhez, ele fica frustrado porque um outro vizinho, um outro produtor conseguiu 70% de prenhez, né? Mas são várias, muitas variáveis que incidem aí, né? E a experiência do veterinário, né? Porque muitas vezes não é incomum o profissional que seleciona as vacas, faz o protocolo hormonal, tudo mais, e entrega as vacas para um inseminador da fazenda, um terceirizado inseminar, não é ele que insemina, né? Então ele está jogando o resultado dele sob a responsabilidade do trabalho de outra pessoa. O ideal seria que o veterinário fizesse todo o serviço, do início ao fim, entregasse o gado inseminado já para o veterinário, aliás, para o pecuarista, né? E aí, quantas vacas esse veterinário consegue inseminar numa manhã, numa tarde, num dia inteiro? Depende da experiência dele, né? Então, tudo isso são fatores que devem ser considerados. E tem uma questão importante aí também, Pedro, quando se fala da categoria de novilhas, porque muitas vezes o produtor tem lá um lote de 200 novilhas que ele quer fazer IATF, e quando ele traz as novilhas para serem selecionadas e implantadas, já tem metade das novilhas prenhes e ele não sabe, né? Que é o que chamam nas propriedades de cria roubada, né? E se o veterinário implanta esse gado, faz todo o protocolo hormonal, sem fazer o toque antes, para saber se estavam prenhes ou não, né? O que acontece? Elas acabam abortando, porque tem um dos hormônios do protocolo, que se a fêmea está prenhe, ela acaba abortando. Então isso gera um desastre em termos de resultado. De uma outra situação, para aquela pessoa menos experiente, é protocolar novilhas que não estão púberes ainda, ou que estão no período peripúbere, estão passando para a puberdade, entende? Esses animais têm também um resultado baixo do prenhez. Então, fazer uma boa seleção no dia zero do protocolo, no gado solteiro, novilhas de vaca solteira, fazer a ultrassonografia, ver que estão falhadas, de fato, não estão prenhes, né? Porque o produtor está apresentando o gado, mas ele não sabe daqui a pouco o touro do vizinho andou lá, ou algum touro dele mesmo, né? Então, primeiro, detectar que está falhada. Segundo, avaliar, através da ultrassonografia, o tamanho do útero, o tônus do útero, avaliar os ovários, ver se tem folículo grande, se tem corpúsculo, se elas estão ciclando ou não. E aquelas que não estão com uma boa ciclicidade, tu refuga naquele momento, né? Separa elas, não protocola, e faz um tratamento nutricional, ou até mesmo um tratamento hormonal, uma indução de ciclicidade, por exemplo, com progesterona injetável, para que numa próxima vinda, daí, vamos dizer, 30 dias, elas possam ser protocoladas com uma chance maior de prenhez. Então, selecionar o gado no momento do protocolo, de iniciar o protocolo, é muito importante. E não protocolar, varrer tudo aquilo que o produtor te apresenta como plausível para ser protocolado e inseminado, né? Então, nós falamos de várias coisas aqui ao mesmo tempo, né? Veja que o sucesso da IATF depende de vários fatores, é multifatorial, e todos esses cuidados quem deve ter é o veterinário responsável pelo serviço. Sim, muito bom, e acredito que há um avanço também, só não nomeaste, mas dedicaste bastante tempo falando disso. Eu creio que falaste em nutrição, sanidade, seja ela questão de ectoparasitas e endoparasitas, questão infecciosa, vacinas, e as instalações. E por último, a questão de diagnóstico, fazer uma avaliação, vamos dizer, um diagnóstico de gestação, ver se ninguém que vai ser candidata a esse protocolo, se não está prenho, e também se o aparelhinho reprodutivo está apto para poder trabalhar, né? Ou seja, o ETR, né? Score de trato reprodutivo. Exato. Fazer essa avaliação para poder. Isso depende do quê? Isso depende do que a gente já vem falando em alguns episódios, e é o que os clientes e produtores mais se queixam, é a questão das pessoas, né? Então, quem vai decidir isso, quem vai determinar por que hoje se busca fazer esse diagnóstico e fazer um ETR? É com o objetivo de quê? Da gente poder identificar e somente levar e expor a essa biotecnologia, a essa tecnologia da reprodução, somente quem vai responder mais àquela tecnologia.
né? Então, o objetivo acaba sendo... Isso foi um avanço. Isso, para que o produtor não invista em veterinário, hormônio, serviço, em animais que vão ter uma baixa resposta de prenhez frente a esse protocolo hormonal. Exato, e isso para evitar uma frustração, né? No caso, porque já esteve situação lá quando começou a Teca, que se fazia, e aí foi se aprendendo a se relacionar com essa tecnologia, de que, cara, não adianta massificar essa tecnologia, né? Usar em um grande grupo, usa somente na parcela da população que responde mais. E eu creio que como a IATF, a gente falou, como ter bons resultados na IATF, como ter bons resultados em uma fazenda, está muito nessa relação. Eu tenho que buscar usar as tecnologias não em todo mundo, e sim somente na parcela da população que me responda acima da média. Com isso eu vou conseguir ter um maior uso e uma maior eficiência do uso daquela tecnologia, né, professor? Perfeitamente. E aí o produtor vai dizer assim para ti, tá, mas e essas vacas paridas com criopé, que estão magras, que estão numa condição corporal 2, onde a escala seria 1 a vaca caquética, né, e 5 a vaca muito obesa, né? Então elas estariam numa condição corporal 2 com criopé, e aí o produtor diz assim, tá, mas essas tu tirou do lote, tu separou, refugou, não vai fazer o protocolo para inseminar. E o que eu faço com elas? Bom, tu tem outras alternativas. Por exemplo, pode fazer um desmame precoce dos bezerros, né? Um desmame precoce aos 60 dias de vida dos bezerros, como os argentinos fazem muito, ou então quando o bezerro atinge 100 quilos de peso vivo, né? E o desmame precoce é uma certeza tecnológica, vamos dizer assim. Tu tem um investimento com a alimentação do bezerro, uma dieta, uma ração que contenha 18%, 20% de proteína bruta, vai ter que cuidar, a questão de diarreia, água de qualidade, enfim, mas a vaca, uma vez desmamada definitivamente, ela exposta a couro, ou até mesmo depois no protocolo de ATF, ela vai ter uma ótima resposta de prenhez naquela temporada reprodutiva, coisa que ela não teria nessa condição corporal fraca, sendo submetida a um protocolo hormonal sem desmamar o bezerro, né? Então a IATF não é algo que tu vai implementar na fazenda em 100% dos animais, né? Isso vai depender muito da questão nutricional, da questão sanitária, e em fazendas bem manejadas tu vai poder fazer IATF em 100% dos animais ou em 80% dos animais, mas talvez vai ter uma parcela das vacas muito magras que tu vai ter que fazer um desmame definitivo. De repente vai ter uma parcela das novilhas, aquelas que estão com ETR, né, com score de trato reprodutivo pior, aquelas que não estão ciclando, estão com útero fino, flácido, ovários pequenos. Então, de repente, essas aí tu vai ter que botar num flush nutricional, vai ter que aplicar uma progesterona injetável para induzir a ciclicidade delas, e elas vão entrar um pouquinho mais tarde na reprodução, naquela temporada, mas pelo menos tu não vai investir um recurso em profissional, em medicamentos, hormônios, enfim, e expectativa num animal que tem uma chance de resposta de prenhez muito baixa naquele momento. Então, isso é o que se chama de gestão da reprodução, né? O profissional vai gerir os meses de reprodução da fazenda, geralmente 3 meses, e quais animais vão entrar no protocolo, quais não vão, e aqueles que não vão, quais são as alternativas que se tem para que eles possam melhorar no curto prazo e acabar a temporada reprodutiva prenhez. Então, isso é a gestão da reprodução, e isso aí é uma coisa importante também. Não é simplesmente chegar lá e colocar implante vaginal e hormônio nos animais e sair inseminando. Uma outra questão, a qualidade de sêmen, né? Nós sabemos que tem touros que emprenham bem na IATF, outros nem tanto, né? Nós sabemos que as centrais primam por vender e entregar sêmen de touros com qualidade, né? O Colégio Brasileiro de Reprodução Animal estipula que o sêmen descongelado deve ter pelo menos 30% de espermatozoides com motilidade progressiva e vigor 3, numa escala de 1 a 5, né? Que seria a intensidade com que eles estão se movimentando. Mas, às vezes, a gente descongela uma dose de sêmen e ele não está com essa bola toda. E aí, aonde foi o problema? Não sei, mas a verdade é que não está, né? E aí, ao usar esse sêmen, a gente aumenta as chances do resultado de prenhez ser baixo. Então, eu sempre digo assim, para um lote de 100 vacas, é interessante tu usar pelo menos o sêmen de 3 touros diferentes, entende? Para tu minimizar esse efeito
de algum touro que possa eventualmente não emprenhar bem, e aí a prenhez dos outros segura a média, entende? Se tu usa só um sêmen para inseminar um lote de 100 vacas, é tudo ou nada, ou ele emprenha bem ou não emprenha bem. Então a gente tem que usar esses artifícios no sentido de tentar não jogar todas as expectativas, todas as fichas num fator só, que seja um fator que pode comprometer o resultado, como, por exemplo, o sêmen. E procurar adquirir sêmen desses touros que tem um selo de garantia, entre aspas, assim, uma certa confiabilidade, touros já testados em ATF com resultados positivos. Né? Isso é uma coisa importante também. Ver como é complexo, não quer dizer que seja complicado, mas é complexo porque é uma série de fatores no qual determinam o resultado, né? E então e não adianta querer ser reducionista e reduzir isso a simples, que não adianta. E eu acho que essa palavra que falasse, gestão da reprodução, eu acho que isso também é uma de conseguir entender que a gente precisa enxergar no mínimo, né, 3 meses antes de começar a IATF e 3 meses depois, porque também, vamos dizer, teve 65% de prenhez da IATF, aí largou depois num rapador ou num campo baixo e deixou tomar de carrapato, reabsorveu, aí, bom, a prenhez foi boa, mas eu, no caso, não tive o número de terneiros que foi diagnosticado como prenha lá, né, aí, porque eu preciso ter um produto viável, né? Eu preciso ter um terneiro caminhando, depois ele ganhando peso, para aí poder, se eu quero vender terneiro, quero transformar ele em um novilho precoce, ele precisa estar vivo, ele não adianta estar só dentro da barriga, né? E aí então, é importante que tu falou, Pedro, nós falaste também no início, nós temos feito vários cursos de manejo da aparição de bovinos, né? Não só aqui dentro do CTTEC, mas também em fazendas. Amanhã mesmo eu vou ministrar um curso desses em Dom Pedro. E ali a gente ensina como manejar a vaca que está com distocia, que está com dificuldade ao parto, né? O que se deve fazer, o que não se deve fazer, e também os cuidados com o bezerro que nasceu. Às vezes o bezerro sofreu muito no canal do parto, muitas horas para nascer, ele acaba perdendo o reflexo de mamada, não mama, ou às vezes a vaca abandona ele, né? Às vezes uma novilha que está parindo pela primeira vez, e esse bezerro acaba morrendo. Então, esses cuidados são primordiais. Uma fazenda, por exemplo, tem que ter banco de colostro, né? Qual é a fazenda que tem banco de colostro de gado de corte? A grande maioria não tem, mais de 90% não tem banco de colostro. Quando tu pergunta para um gerente de fazenda, um pecuarista, alguém, quantos litros de colostro o bezerro deve mamar dentro das primeiras 4 horas de vida? Ele não sabe. Se esse bezerro não tem o estímulo de sucção, porque ele sofreu no canal do parto, não é dado leite para ele, porque não adianta colocar mamadeira, ele não mama, tem que sondar, o pessoal não sabe sondar. Então, isso são tudo coisas que nós ensinamos no nosso curso, né? Porque não adianta emprenhar as vacas. Eu tive 85% de prenhez geral. Beleza, mas aí tem também a merma, né, Pedro? Que são aquelas perdas que vão desde o diagnóstico de gestação até o desmame do bezerro, né? Quanto por cento é perdido aí? Né? Tem propriedades que perdem mais, propriedades que perdem menos. Então, tu fechou a temporada com 85% de prenhez, mas daqui a um pouco tu tem 70% de sobrevivência de bezerros. Tu perdeu 15% entre o diagnóstico de gestação e a desmama. Entendeu? Então, isso daí impacta a lucratividade da atividade. Muito. Né? Não é verdade? Então, e a Selic, que é 14%, está aí, né? Ou seja, se tu pegar o teu dinheiro e deixar parado no banco, no CDB de banco grande aí, ele está te dando 1% ou mais de 1% ao mês, sem fazer nada, né? Entendeu? Sem precisar atolar a caminhonete, sem precisar embarrar os pezinhos, bem tranquilo. Então, tu precisa ser eficiente, ou então sai da atividade, entendeu? Então, precisa ser eficiente. E nós temos visto, o pessoal nos procura para os cursos, tanto aqui quanto nas fazendas, como vai ser feito amanhã, justamente em busca dessa eficiência. E isso nos gratifica bastante. A gente está contente de ver os produtores buscando informações e novos conhecimentos para ser cada vez mais eficientes. Sobre o curso, né, é muito interessante a gente ver que a questão que acontece. A velocidade que o sistema necessita andar hoje cada vez é maior. A necessidade do sistema andar, que no caso é a intensificação do sistema de produção, a gente precisa de mais pessoas. Ao precisar de mais pessoas, a gente precisa de
qualidade dessas pessoas, porque o volume de tomada de decisão que ela vai ter que tomar é maior no mesmo espaço de tempo, né? E essa demanda para treinamento ela é cada vez maior. E o que a gente nota, né, Guilherme? A universidade ela é muito importante nisso aí, porque deve se recordar, há 15 anos atrás, na minha opinião, os programas de treinamento do setor de insumos eram mais disponíveis. Com a questão de reduzir verbas, né? No mundo todo, vem reduzindo verbas para treinamento, reduzindo verbas para marketing dentro das empresas, vai ficando mais escasso essa disponibilidade de treinamentos, né? Eu digo por nós, várias vezes a gente tem uma boa relação com a grande maioria das empresas de insumos, mas a gente nota que é uma questão, não é vamos dizer, o colaborador que nos atende é o culpado, a gente nota que é uma estrutura que eles não têm braço e não têm extensão para conseguir atender, e como é importante esse trabalho que o CTPEC está fazendo, e isso a gente nota como uma demanda enorme disso aí, né? No caso, por exemplo, como falaste, tem poucos produtores que têm um banco de colostro, mas tem aí uma grande parcela de produtores que estão ávidos por fazer a coisa certa e querer ser mais eficiente, né? E esses produtores precisam de treinamento e precisam a forma de eles conseguirem aumentar seus resultados e diminuir as suas ineficiências é com a melhoria da qualidade da mão de obra. E qualidade de mão de obra se melhora em qualquer setor com treinamento, com educação, com ensinamento, né? Então isso é um caminho sem volta, né, professor? É esse caminho que nós estamos trilhando e temos colhido bons frutos, assim, voltando a propriedades que antes não tinham banco de colostro, que não tratavam os bezerros que nasciam com dificuldade e acabavam morrendo, hoje eles tratam, tem banco de colostro, tem sonda para bezerros, sabem sondar, que puxavam vaca de trator quando não conseguiam fazer o parto, e hoje não fazem mais isso, né? Então isso é bastante gratificante, ter essa evolução. Então, mas a IATF é isso. Eu diria que, em primeiro lugar, a nutrição, planejamento da nutrição, a propriedade ter no mínimo 30% de pastagem cultivada, priorizar ela para as novilhas que vão passar, as terneiras desmamadas que vão passar o primeiro inverno, também as novilhas que vão parir pela primeira vez, as primíparas, e também aquelas vacas, já que não são primíparas, que já são secundíparas, ou pluríparas, mas que estão mais debilitadas na condição nutricional. Por exemplo, assim, a propriedade deve fazer biocarrapacidograma. O professor Thiago Galina, aqui da universidade, no Laboratório de Paleontologia, faz esse trabalho. Então, a gente tem que saber na propriedade, Pedro, quais são os princípios ativos de carrapaticidas que estão funcionando para o carrapato daquela propriedade, né, que não é necessariamente o mesmo do vizinho ou das propriedades da região, né? Às vezes tem que ver se a propriedade tem banho de imersão ou não, se ela tem banho de aspersão. Tem propriedades de pecuária que não tem nem banho de imersão nem de aspersão. Então, eles tratam apenas com produtos injetáveis e puron, né? E às vezes a gente vê esses produtos sendo mal utilizados. Por exemplo, tu vai utilizar uma cipermetrina puron, tu tem que aplicar desde o início da nuca, passando pelo pescoço e toda a coluna vertebral do animal até a ponta da cauda, para que esse produto se espalhe pelo corpo do animal e chegue lá no entrepernas e mate esse carrapato. E o pessoal aplica isso daí só num pedacinho estreito, um pedacinho curto da região lombar ali. Não vai distribuir o produto por todo. O produto é de contato, ele não é de absorção, é diferente do Floazuron, por exemplo. O Floazuron, tu pode aplicar ele em qualquer parte do corpo do animal, ali no lombo, em uma distância de 5, 10 centímetros, porque ele vai absorver na pele, vai ganhar, vai ter uma ação sistêmica, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai atuar. Mas esses outros produtos que são por contato, ele precisa se distribuir por todo o corpo do animal, ele não vai ser absorvido na corrente sanguínea. Então a gente vê o produto, aí o pessoal diz que o produto não funciona, mas não é, que ele está sendo mal aplicado, né? Então fazer um biocarrapacidograma, coletar carrapatos, trazer para o laboratório, testar com os diferentes princípios ativos do produto e saber a eficácia, qual produto está funcionando naquela propriedade, para aquele carrapato, quais não estão funcionando, e aí elencar um calendário sanitário de tratamento do carrapato, já prévio à estação reprodutiva, para que os animais cheguem no momento de ser protocolados para a IATF, já limpos de carrapato, né? E que no momento da inseminação possa fazer um tratamento que vai impedir que esse gado adquira muito carrapato até o diagnóstico de gestação, vamos dizer, 30 dias depois da inseminação.
Então, isso tudo são coisas que têm que ser planejadas, né? Uma outra coisa importante em ATF, Pedro, que nós vamos falar no curso aí, são a questão da ressincronização, né? Vacas que ficam falhadas em uma inseminação, que tu pode ressincronizar, né? Fazendo o toque e ressincronizando as falhadas, ou então iniciar o protocolo antes mesmo de terminar a gestação e submeter elas a uma segunda chance de IATF, né? Então, se o resultado médio de prenhez com uma IATF é 50%, tu fazendo 2 IATFs, em tese, tu tem 75% de prenhez com 2 inseminações. E aí depois tu solta touro, por exemplo. Então, mas tu já parte de um resultado de 70% de prenhez com 2 IATFs. No cedo, né? Uhum. Quanto mais cedo puder emprenhar esse gado, melhor. Na desmama, vão ser consequentemente mais pesados para aquele produtor que vende terneiro desmama no caminhão, vamos dizer assim, né? Que vende terneiro desmamado, vai ser ótimo, né? Então, isso daí é uma coisa legal. E aí tem 3 formas diferentes de fazer esse trabalho, né, de ressincronização. Nós já temos propriedades, por exemplo, que só trabalham com IATF, não colocam mais touro. Mas são propriedades muito pontuais, né, Pedro? São uma minoria. Propriedades que já têm a questão nutricional, sanitária muito bem adequadas e que com 13 IATFs conseguem fechar 80%, 85% de prenhez sem utilizar touro, né? Mas uma outra questão, assim, ó, o pessoal se equivoca muito. Eu faço uma IATF e vou colocar touro para repassar. E aí o pessoal acha que fazendo uma IATF vai precisar de menos touro do que quando ele só entorava o gado e não fazia IATF. E o repique? Isso não é verdade, né? Porque, vamos supor, se tu fez uma IATF um lote de 100 vacas, né, um número redondo aí que o pessoal entendeu, e teve 50% de prenhez, tu emprenhou 50 vacas. Mas essas 50 que não ficaram prenhes dessa IATF, elas vão retornar em cio em poucos dias, né, de uma forma relativamente sincronizada. E aí, se tu colocar 3% de touro, 4% de touro, pode ser que eles não deem conta nesse momento, né? Até porque o touro, às vezes, cobre 2, 3, 4 vezes a mesma vaca. Não é verdade? Isso. Depende da idade, a capacidade física dele, o tipo do campo, né? Uhum. Exato. Então, tu precisa aí de 8% de touro, 10% para repassar essas vacas, pelo menos durante ali entre o 17º e o 24º dia após IATF, pelo menos nessa faixa de tempo aí, né? É muito bom. Então, o manejo de touros no repasse de IATF é uma coisa também a ser planejada, a ser pensada. O próprio exame andrológico dos touros que vão repassar essa IATF, eu coloquei lá 5% de touro, sim, mas daqui a pouco tem um touro no meio ali que é um touro que não seria aprovado no exame andrológico, assim. Sim, e não deixa os outros descobrir ainda. Uhum. Tem toda essa questão, né? Então, são realmente, assim, ó, o sucesso da IATF e o sucesso do resultado de prenhez geral da propriedade na temporada reprodutiva, ele é multifatorial. E ele requer planejamento nutricional, sanitário e reprodutivo, a gestão da reprodução, para que se tenha sucesso. Não é uma coisa simples de se resolver. Geralmente, o problema não é um fator isoladamente, né? E ainda tem a questão das pessoas, né, Pedro? Nós vemos aí propriedades ainda trabalhando com IATF, com cachorro, pau e grito, né? Então, o bem-estar animal hoje entrou para ficar, né? Então, a gente vai trabalhar com IATF, tem que trabalhar tranquilo, fazer o gado entrar com calma, sem correria, sem grito, com a maior tranquilidade possível, sem picana instalando na mangueira, né? Principalmente o gado bravo, brancos, que é o que nós temos mais na região, aí, que é o gado que tem um pouco de genética zebu, que é um gado mais alegre, mais agitado, né? Então, os pés leves, com as patas leves, né? Exato, então tem que trabalhar com cuidado, tem que trabalhar com jeito, né? Não querer fazer tudo correndo, né? Então, todos esses aspectos são importantes para o resultado final. É verdade, muito, muito bom, assim. E então vamos passar a mensagem final aí pro pessoal, professor Guilherme, falasse já aí bem, quase falasse uma mensagem final da questão multifatorial, mas fique à vontade para dar mais um recadinho aí, depois eu complemento, mas eu já vou agradecendo aí, que tenho certeza que
os ouvintes vão ouvir muito mais e assistir, os telespectadores, quem quiser assistir, porque isso tem que assistir mais de uma vez, porque foi bastante recado que teve, e fazer um checklist para aí, quando for aplicar isso, vamos dizer, na primavera, não esquecer de nenhum dos detalhes para que consiga êxito e um bom resultado. É isso aí. É isso, a IATF é multifatorial. E planejamento é fundamental. Gestão da reprodução, eu diria isso. A palavra é essa, gestão da reprodução. Ter um gado controlado, gado brincado, né, com controle de número, né, uma boa ficha de campo, onde tu consiga anotar todas as características importantes, como brinco, pelagem, categoria, condição corporal, né, para tu avaliar os resultados depois por condição corporal, o sêmen, avaliar o sêmen a campo, mesmo que o sêmen venha de uma central renomada, conhecida, nós sempre avaliamos, levamos o microscópio para o campo, e no dia da IATF montamos o aplicador para inseminar a primeira vaca com o touro X, colocamos uma gotinha ali no microscópio e examinamos o sêmen, né? E se está tudo morto, o sêmen está muito ruim, a gente já nem usa e já pega outro, né? Mas por que o sêmen está assim? Bom, talvez não seja culpa da central que produziu o sêmen, né? Talvez seja outro fator, faltou nitrogênio do botijão, enfim, não sabemos, mas colocar um sêmen de qualidade para dentro da vaca é uma coisa importante, né? Trabalhar com quem tem experiência, né? Não contrate qualquer pessoa para fazer o seu trabalho de inseminação ou de gestão da reprodução do seu gado. Contrate uma pessoa que tenha resultados, que tenha experiência, e tem muita gente no mercado com essas características, né? Aqui da Unipampa mesmo nós temos formado pessoas, profissionais muito bons, e então ter esse controle sanitário, ter o biocarrapaticidograma, saber as moléculas que funcionam para o controle do carrapato na sua propriedade, né? Saber como usar esses produtos carrapaticidas, tem diferentes produtos com diferentes modos de aplicação, né? Com estratégias diferentes de utilização. Então, contratar um profissional que saiba manejar isso, né? Planejar, por exemplo, pegar as vacas paridas. Eu gosto de trabalhar a partir de 40 dias pós-parto. Já tem pessoas trabalhando com vacas a partir de 30 dias pós-parto, né, principalmente em gado Nelore, né? Eu gosto de fechar os lotes a cada 40 dias. Quando a última vaca do lote fechou 40 dias de parido, então a gente começa a protocolar aquele lote. E eu acho assim, Pedro, que para as propriedades que têm um bom manejo, que já têm resultados aceitáveis de prenhez, que têm um bom manejo, eu acho que o ideal seria duas IATFs e repasse do touro. Porque duas IATFs, tu consegue pelo menos 70% de prenhez, 75%, né? E aí tu já parte de 75% para conseguir mais 5%, 10% com o touro, entende? E aí, com duas IATFs, tu consegue reduzir o percentual de touros na propriedade. Tá? Aí tu vai me perguntar assim, mas por que reduzir o touro? Por que usar mais IATF? Bom, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de custo. Tu inseminar as vacas, tu vai gastar menos do que ter o touro na propriedade. Segundo, um touro, se a propriedade tem 3 meses de reprodução, tu usa o touro 3 meses, e os outros 9 meses do ano faz o que com o touro? Tá? Então, a questão genética, né? Eu digo assim, ó, o melhor touro que tem na propriedade, ele tende a ser pior do que o pior touro que está dentro da central. Os touros, para irem para dentro de uma central, eles passam por um crivo de fenotípica, depois genotípica dos filhos e tudo mais, né? Então, a melhoria genética é muito... E a IATF, os trabalhos dos argentinos aqui já mostrou, né, que tu tem um ganho em torno de 20 quilos a mais na média por bezerro desmamado por serem filhos de IATF, que é o ganho genético, né? Além de tu conseguir emprenhar as vacas mais cedo com a IATF, em comparação a tu colocar o touro no gado, só fazer empório, por exemplo, e com isso eles são mais pesados a desmama. A padronização dos terneiros nascidos com couro é também fantástica, né? Um couro de couro IATF com sêmen, né? Tem muito mais padronização do que usar 3, 4, 5% de touros diferentes do teu rodeio, né? Para um empório. Então, existem várias vantagens. Começa pela econômica, padronização dos terneiros, maior peso a desmama,
tudo isso aí são vantagens que a IATF tem propiciado. Então, eu acho que para as propriedades organizadas, 2 IATFs de repasse de touro é uma boa pedida. Para propriedades que estão começando, daqui a pouco, 1 IATF e repasse de touro. Tá? E para aquelas propriedades que já estão conseguindo bastante, ano após ano, bons resultados com 2 IATF e touro, de repente podem tentar 3 IATFs sem touro, e aí trabalhar só com a inseminação. Mas aí tudo tem que ficar muito redondinho em termos de manejo nutricional, sanitário e a própria gestão da reprodução. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Fale, Dom Guilherme. O senhor quer fazer as suas considerações finais antes da gente encerrar? O tempo esgotou, mas claro que a gente tem 1 minutinho, 2 aí para te agradecer, fazer as suas considerações. Beleza. Eu queria agradecer ao professor Guilherme, é uma honra grande e o assunto, como eu já falei, tenho certeza que não esgotou. Quem quiser perguntar, explorar mais esse assunto, a gente vai abordá-lo no curso de atualização em pecuária de corte em Alegrete. O professor Guilherme vai ser um dos professores que vão dar literalmente uma grande aula e vocês podem notar que não é teoria, ele concilia muito a parte teórica com a prática integrada, eu acho que é a forma do conhecimento aplicado, e isso fica muito melhor para que todos entendam, e hoje a internet é para que as pessoas se identifiquem e possam ver o que está sendo conversado para poder ver se cabe na sua realidade da sua fazenda ou não. Muito obrigado, professor Guilherme, e Guilherme também. É uma honra muito grande e tenho certeza que será mais um episódio para ouvir mais de uma vez. Muito obrigado. Eu fico contente de interagir com vocês aqui no podcast, o Horizonte Agrocast. Fico sempre à disposição para próximas conversas aí. Perfeito. Muito bem. Obrigado mais uma vez aí, então, ao professor Guilherme por dividir os seus conhecimentos com a nossa audiência. Esse foi o Horizonte Agrocast número 28, com o tema Como ter bons resultados na IATF. Nos despedimos pedindo para que vocês nos sigam também no Instagram e no TikTok do Horizonte Agrocast. E claro, se estiver assistindo no YouTube, não esquece de ir lá no Spotify, se inscrever. Se estiver assistindo no Spotify, vai lá no YouTube da Pecuária PRM, se inscrever também, porque toda quinta-feira tem episódio completo e inédito do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, independente da plataforma onde você estiver assistindo. Até a próxima semana com o Horizonte Agrocast. Tchau, tchau.